E aí, torcedor do Vascão, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O mundo do futebol brasileiro está em polvorosa com uma decisão que ninguém poderia imaginar. A FIFA, em uma movimentação que já começa a gerar debates acalorados nas redes sociais e nos bastidores, reconheceu títulos que até então não eram contabilizados oficialmente, e o impacto disso é monumental. De repente, o Vasco da Gama, tradicional clube carioca, aparece à frente de rivalidades históricas de forma avassaladora, ultrapassando nada menos que o Fluminense e o Botafogo juntos em número de conquistas oficiais. A notícia se espalhou como fogo em palha seca, e torcedores de todas as partes do país começaram a revisar suas lembranças, seus álbuns de fotos e suas memórias de conquistas históricas, questionando se o futebol brasileiro, como conhecíamos até então, mudou de uma hora para outra. As redes sociais fervem com discussões sobre estatísticas, histórias antigas e aquela eterna rivalidade entre vascaínos, tricolores e alvinegros, e não demora para que especialistas em futebol comecem a aparecer em canais de TV e podcasts explicando as implicações dessa decisão. O clima de especulação é palpável. E há quem afirme que estamos diante de uma verdadeira revolução nos rankings históricos do futebol carioca. A possibilidade de que uma simples canetada da FIFA altere a percepção de décadas de rivalidade é algo que gera fascínio e choque ao mesmo tempo. E a repercussão promete se estender por semanas a fio, envolvendo até debates sobre história do esporte, reconhecimento de conquistas e a legitimidade das contagens antigas. O Vasco, claro, já sente o impacto de forma visceral. Torcedores enchem as ruas de comemoração virtual e real, com hashtags dominando plataformas como Twitter, Instagram e TikTok, exibindo orgulhosamente a mensagem de que agora seu clube está no topo absoluto, superando nenhum, mas dois rivais históricos juntos. A especulação toma forma de narrativas em que cada título recém-reconhecido passa a ter um peso simbólico e emocional, criando um clima de euforia entre vascaínos que acreditavam há anos que sua história estava sendo subestimada. Jornalistas esportivos já se dividem entre os que comemoram a justiça tardia e os que veem nesta decisão uma possibilidade de instabilidade histórica, questionando se o futebol brasileiro terá que rever suas estatísticas e arquivos antigos. O clima é de debate constante, com torcedores de clubes rivais procurando minimizar a situação, enquanto outros simplesmente aceitam que a nova realidade imposta pela FIFA mudou o cenário de forma definitiva. Em rodas de conversa, tanto físicas quanto digitais, se discutem as possíveis implicações futuras, incluindo novas disputas por recordes, mudanças em livros de história do esporte e até impacto em campanhas de marketing e vendas de produtos oficiais, pois agora o Vasco pode se autoproclamar maior vencedor da cidade, com argumentos estatísticos aparentemente irrefutáveis. A sensação de surpresa e incredulidade mistura-se à celebração. E cada menção à decisão da FIFA se torna combustível para uma narrativa que parece saída diretamente de um filme de reviravolta histórica. Mas é importante lembrar que, apesar da euforia, muitos detalhes ainda permanecem nebulosos. O que exatamente motivou a FIFA a reconhecer esses títulos? Quais campeonatos ou competições foram reavaliados para alterar essa contagem histórica?
Especialistas em regulamentação esportiva e historiadores do futebol tentam decifrar os critérios adotados, enquanto torcedores tentam ajustar suas memórias de vitórias e derrotas para encaixar esse novo panorama. A especulação é inevitável, e a imprensa esportiva mergulha em arquivos antigos, entrevistas e registros fotográficos para tentar entender a magnitude dessa mudança. Cada título agora revisitado é objeto de análise, e teorias sobre favoritismo, contexto histórico e legitimidade começam a surgir, gerando debates acalorados em blogs, fóruns e canais de análise esportiva. A história do Vasco, que sempre foi marcada por conquistas importantes e rivalidades intensas, agora recebe uma camada extra de complexidade, tornando qualquer discussão sobre futebol carioca ainda mais emocionante e imprevisível. A cada nova reportagem, cada novo comentário, a sensação de que estamos assistindo a uma transformação histórica no futebol do Rio de Janeiro se torna mais concreta, com a certeza de que esta decisão será lembrada por décadas. Enquanto isso, os torcedores do Fluminense e do Botafogo sentem o impacto de forma mais silenciosa, mas não menos intensa. O que antes era uma disputa acirrada de conquistas históricas, agora passa a ter uma narrativa completamente nova, na qual o Vasco se apresenta como gigante absoluto, redefinindo rivalidades e criando um novo patamar de comparação. Discussões sobre títulos, relevância histórica e legado esportivo se intensificam, e há quem diga que a atmosfera das arquibancadas vai mudar para sempre, pois cada encontro entre Vasco, Fluminense e Botafogo terá um peso simbólico ainda maior. As provocações nas redes sociais se multiplicam e cada torcedor tenta argumentar com fatos, números e lembranças pessoais, criando um verdadeiro campo de batalha digital que alimenta ainda mais o clima de especulação. A decisão da FIFA não apenas altera estatísticas, ela mexe com identidades, memórias afetivas e paixões históricas, o que torna impossível avaliar o impacto apenas pelo prisma numérico. A cada postagem e comentário viral, a narrativa do Vasco como o maior vencedor da cidade ganha força. E muitos já começam a imaginar como isso afetará futuras gerações de torcedores e a história do futebol carioca como um todo. Não há como subestimar o efeito psicológico dessa reviravolta. Torcedores que até ontem se viam em desvantagem histórica, agora se sentem vitoriosos. Enquanto rivais tentam lidar com a frustração e reorganizar suas próprias narrativas. O futebol, que sempre foi sobre paixão e rivalidade, agora incorpora uma dimensão de especulação histórica que parecia improvável até alguns dias atrás. Cada debate, cada vídeo explicativo e cada comentário de especialista contribui para alimentar o clima de incerteza e emoção, tornando esta decisão da FIFA um evento de proporções quase épicas dentro do esporte nacional. A especulação se torna combustível para discussões sobre meritocracia esportiva, reconhecimento oficial e justiça histórica, enquanto torcedores de todas as idades se envolvem, discutindo não apenas números, mas também histórias de glórias, superação e rivalidade que moldaram o futebol do Rio de Janeiro. O Vasco, nesse contexto, se transforma em símbolo de uma narrativa que mistura surpresa, orgulho e a sensação de que agora a história será contada de uma forma completamente diferente. Analistas esportivos apontam que essa decisão pode ter efeitos duradouros na forma como clubes e torcedores enxergam a história do futebol.
A valorização de títulos antes não reconhecidos transforma o Vasco em protagonista absoluto, e isso certamente impactará não apenas a rivalidade histórica com Fluminense e Botafogo, mas também o cenário nacional, já que estatísticas históricas e rankings podem ser reinterpretados. A especulação se estende a possíveis consequências em marketing, contratos de patrocínio e na forma como clubes promovem suas histórias. É inegável que uma decisão da FIFA dessa magnitude mexe com emoções, memórias e orgulho de torcedores, criando uma narrativa que mistura surpresa, indignação e celebração, enquanto o futebol carioca e brasileiro se adapta a um novo paradigma e todos os olhos se voltam para a capital carioca para observar como essa história continuará a se desenrolar. A repercussão desta decisão da FIFA não se limita apenas às redes sociais e aos debates entre torcedores. Nos bastidores, dirigentes, ex-jogadores e historiadores do esporte buscam entender as implicações e, em muitos casos, já planejam como essa nova realidade pode ser usada para reforçar a imagem e a história do clube. No Vasco, a sensação é de vitória completa. Não apenas pela quantidade de títulos agora reconhecidos, mas pela simbologia de finalmente ter sua história oficialmente reconhecida em um nível que transcende rivalidades locais. A especulação envolve ainda a possibilidade de que outros clubes históricos possam buscar revisões semelhantes, provocando uma verdadeira onda de mudanças nas estatísticas oficiais do futebol brasileiro. Cada narrativa revisitada, cada título validado, gera discussões intermináveis sobre mérito, reconhecimento e o valor histórico de conquistas que, até então, pareciam esquecidas. O clima é de expectativa e tensão, pois mesmo torcedores que comemoram a decisão sabem que, nos próximos meses, muita análise e debates acalorados ainda ocorrerão, moldando a percepção pública e histórica de forma definitiva. A sensação é de que estamos diante de um divisor de águas, no qual o futebol carioca, e talvez nacional, terá que repensar sua própria história. O Fluminense e o Botafogo, por outro lado, enfrentam o desafio de como reagir a essa mudança brusca. Torcedores e dirigentes estão divididos entre aceitar a nova contagem e questionar os critérios utilizados, criando um ambiente de incerteza e especulação que só aumenta a intensidade da rivalidade. Especialistas apontam que essa decisão pode gerar até mesmo impactos em negociações futuras, como patrocínios e campanhas de marketing, já que a imagem de ser o maior vencedor histórico passa a pertencer exclusivamente ao Vasco, ao menos oficialmente. Cada jogo, cada comentário de torcedores, cada cobertura de mídia contribui para alimentar a narrativa de mudança histórica, enquanto a população esportiva observa atentamente o desenrolar dessa situação, questionando como as rivalidades históricas serão reinterpretadas. A especulação se torna parte da própria experiência de torcer, e o futebol, que sempre foi imprevisível dentro de campo, agora se mostra igualmente imprevisível fora dele, em termos de estatísticas e legado histórico. No meio desse turbilhão, histórias de títulos antigos, partidas lendárias e campanhas históricas ganham nova importância. Torcedores resgatam lembranças de conquistas esquecidas, discutem detalhes de jogos e analisam cada vitória com lentes renovadas, tentando encaixar os números recém-reconhecidos em suas memórias afetivas. A narrativa de que o Vasco agora supera Fluminense e Botafogo juntos em títulos oficiais cria debates intermináveis sobre valor histórico e legitimidade das conquistas, com cada torcida buscando reafirmar sua identidade.
Especialistas em história do futebol destacam que decisões desse tipo, apesar de raras, podem alterar completamente a percepção sobre décadas de rivalidade, e a especulação se transforma em um elemento permanente das discussões esportivas. A sensação coletiva é de que estamos testemunhando uma reescrita histórica em tempo real, e que os próximos anos certamente serão marcados por análises, comparações e debates sobre cada título reconhecido. Cada memória reavivada e cada argumento de torcedor que se sentir ofendido ou exaltado com a nova contagem. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Além disso, a decisão da FIFA abre espaço para reflexões mais amplas sobre como a história do futebol é registrada e lembrada. É possível que clubes de outros estados ou mesmo de outros países vejam essa mudança como precedente para reivindicar títulos antes não reconhecidos. A especulação toma proporções nacionais e até internacionais, já que a credibilidade e os critérios da FIFA passam a ser discutidos com maior intensidade. Cada título agora validado ganha status simbólico, afetando a narrativa de décadas de rivalidade e paixão. A emoção, o orgulho e a surpresa caminham lado a lado, transformando uma simples contagem de títulos em um fenômeno cultural, social e esportivo, capaz de movimentar torcedores, historiadores e jornalistas de forma nunca antes vista. O clima de especulação, portanto, não se limita apenas à rivalidade local, mas impacta toda a maneira como entendemos conquistas, memória e legado no futebol moderno. É interessante notar também como essa decisão afeta diretamente a maneira como torcedores se veem no cenário esportivo. Para o vascaíno, cada título reconhecido é uma afirmação de orgulho, identidade e pertencimento a uma história agora oficialmente maior do que a de seus rivais combinados. Para torcedores de Fluminense e Botafogo, a situação se transforma em um desafio de reinterpretar memórias e criar novos argumentos que preservem a relevância de seus clubes. A especulação se intensifica em cada debate, pois a narrativa do Vasco dominante agora se impõe como uma nova realidade, mesmo que emocionalmente difícil de aceitar para os rivais. Cada comentário, vídeo, post ou entrevista se torna combustível para discussões intermináveis, reforçando a sensação de que o futebol é, acima de tudo, uma arena de emoções, rivalidades e reinterpretabilidade histórica. Por fim, o impacto cultural dessa decisão é inegável. A reconfiguração das estatísticas históricas transforma não apenas a percepção dos clubes, mas também a forma como as histórias de cada torcedor serão contadas às futuras gerações. A especulação, o debate e a emoção fazem parte de um processo que mistura surpresa, indignação e celebração. Enquanto o futebol brasileiro se adapta a um cenário em que o Vasco surge como o maior vencedor histórico do Rio de Janeiro, superando Fluminense e Botafogo juntos. Essa narrativa, carregada de orgulho e polêmica, certamente continuará a dominar discussões em redes sociais, programas esportivos e conversas de torcedores por muito tempo, mostrando que, no futebol, a história pode ser tão imprevisível quanto o próprio jogo. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!